Mas vamos agora à mensagem. Aí, ó, aí novamente aí nas figurinhas a gente está ressaltando lá na esquerda, a figura toda da sua esquerda é a mensagem que foi recebida, a imagem, né, que veio junto com ele, logo após ele, com esse rosto, e no ano seguinte veio essa figura mais nítida com o disco. E nesse disco tem aí a mensagem em inglês e a tradução seria: cuidado com os portadores de falsos presentes e suas promessas quebradas, muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem que o bem ainda está aí fora. Nós nos opomos aos enganos. E soar de sino é como se fosse um som de final de transmissão. Tá? E depois a Rami até comenta, mas não teve tempo de estudar, mas se você reparar também, tem palavras que vieram em maiúsculas, né? Como falsos, promessas, e talvez tenha uma outra mensagem embutida aí dentro. Se a gente lê, por exemplo, só o que está maiúsculo, como é que ficaria? Falsos promessas quebradas. Acreditem, bem, opomos enganos. Então talvez tenha mais coisas aí para a gente, né, pensar. E ele aborda também a natureza fractal, ou seja, né, o elemento, o ponto, que ele se expande ou se contrai, cresce ou diminui, mas sempre seguindo a estrutura fractal. E se a gente reparar, tudo segue uma proporção que eles chamam de proporção áurea, que é 1,618. Por exemplo, essa parte aqui do dedo, ela é 1,618 menor do que a do meio, que é menor do que o dedo, e aí em sequência. Então, se você estudar um pouquinho a natureza, vocês vão ver que os crescimentos obedecem muito a essa proporção. Buraco negro, no vídeo 16. Quando a gente pensa, pô, se tudo é um buraco negro, por que o Sol? A gente vê o Sol. Se o Sol é um buraco negro, a gente tem aquela ideia de buraco negro é escuro, porque nem a luz escapa, tudo vai para ele. Então a gente vai ver que o que a gente está vendo do Sol é a esfera, é o evento, é o horizonte para a nossa dimensão. Então a gente vê o quê? Tudo que irradia. Por isso que a gente vê aquela luz intensa, né? Aqueles raios X, gama, alfa, beta, etc. Tudo sendo irradiado. Se a gente fosse no interior do Sol, certamente veríamos uma outra estrutura. Tá? Então, vamos ver que o buraco negro, na verdade, ele não só absorve informação, como ele também espelha informação. E aí o detalhe, a luz ela é atraída, sim, pela força gravitacional. E aí veio a questão, por se estamos no universo e tudo é um buraco negro, uma galáxia, o que for, o próprio universo em si, ele é um buraco negro. Ou seja, nós estamos agora vivendo dentro de um imenso buraco negro. E aí você repara, porque o espaço é preto, é negro. Aí vem aquela onda de matéria escura, etc. A verdade é, existe tanta massa, tantos elementos no nosso universo, que a gente não consegue, que a luz fica retida no interior desse gigantesco buraco negro que é o nosso universo, e a gente não consegue enxergar o que está fora. A luz não consegue escapar, não consegue atravessar esse evento horizonte. Certo? Então, por isso que a gente vê o espaço ser preto. É muita informação, né? Estou com uma pesquinha aqui também para me ajudar um pouco. Vídeo 17. Isso é interessante. Ele faz... a gente está muito na astronomia, no espaço, e ele mergulha na biologia. E ele começa a estudar a geometria na divisão celular. Então a gente vê aí uma célula, que ela se multiplica, se divide em 2, 4, 8, 16, 32, 64. E o interessante é que a geometria, a arrumação das células segue exatamente a geometria do vetor de equilíbrio, do tetraedro. Quando você vê 4 células que você liga o centro das células, forma um tetraedro, uma pirâmide.
E aí vai. E quando você chega ali na figura lá embaixo, a 64 células, 64 tetraedros, olha os números, o arranjo das células obedece ao arranjo dos 64 tetraedros. Se você pegar aquele arranjo e projetar uma luz, essa imagem que vocês estão vendo aí, a última na esquerda, é chamada flor da vida. Ela fosse uma projeção bidimensional daquela estrutura de células ali. E tem um detalhe, na divisão celular, somente quando ele atinge 64 células, ou seja, quando ela consegue definir a quantidade de células da mesma da estrutura, né, do vácuo, aí sim ela passa a se diferenciar em células de fígado, células do cérebro, células da pele. Antes disso não. Tá? Então, assistam porque é muito interessante essa parte na biologia. E essa eu achei sensacional. O vídeo 18, ele vai falar um pouco sobre física quântica. E interessante que ainda agora mesmo no Facebook, tudo é quântico. Um abraço quântico, certo? É amor quântico, luz quântica. Eu fui estudar um pouquinho, o que é quântico? Né? Porque a galera tudo viaja física quântica, espiritualidade, física quântica, não sei o que, física quântica em tudo. E quando eu estudei muito pouco, mas deu para notar o seguinte, que a física quântica, ela não se preocupa muito com a causa das coisas, e sim mais as consequências. Aí, como ele fala, o primeiro axioma da física quântica é não importa a causa. Pô, meu irmão, como é que é isso? Você quer saber de um fenômeno, mas não quer saber o que causa ele? É meio estranho, né? E lembra que a gente falou um pouco do átomo? Eu fiz aquela pergunta à professora, por que o núcleo, né, várias cargas positivas não atraem os elétrons? E outra, por que próton, carga positiva, fica coladinho com carga positiva? Você já pegou um ímã, botou os polos iguais, como é difícil, eles tendem a se repelir. E por que os prótons não se repelem? Aí vem a grande explicação. Eles não se repelem, sabe por quê? Porque deve existir uma força muito forte para mantê-los unidos. Beleza, não. Não explicou nada. Aí chama de força. Rapaz, se eles estão juntos, eles tendem a se repelir, mas deve ter uma força muito forte para mantê-los unidos. Chama de força forte. Do mesmo jeito que tem força fraca entre moléculas, força X, força Y, aí toma-lhe força para poder explicar o que eles estão, né, vendo. E toda a nossa física atual, toda ela é baseada em sistemas fechados. O que é um sistema fechado? Imagine, eu agora estou em um quarto. Para eu fazer a física desse quarto, eu deveria desconsiderar tudo que existe fora do quarto. Desconsiderar toda a interferência de tudo que existe fora do quarto. Desconsiderar toda a energia recebida ou enviada para fora do quarto. A questão é, existe sistema fechado? Não. É impossível. Tudo está interligado a tudo. Aqui, se eu tenho um quarto, lá fora tem ar que está espelhando as paredes do quarto, tem ondas atravessando as paredes do quarto, ou seja, a quantidade de coisas interligadas com esse quarto é muita coisa. Não existe nenhum sistema fechado. Mas toda a nossa física, para facilitar cálculos e teorias, são baseadas em sistemas fechados. Tá? E outra, imagine na teoria do Big Bang, tudo veio de um ponto e explodiu. Se for para ver, não é que tudo veio de um ponto e explodiu. O ponto, na nossa dimensão, irradia. Mas não é que tudo veio de um ponto. O ponto em si é um universo em potencial e é um universo em outra referência. E pela ideia do Big Bang, imagine, tudo explodiu. Pela lei de conservação de Newton, lei natural, o que é que deveria acontecer? Pouco tempo depois da explosão, os elétrons terminariam perdendo um pouco de energia, ou seja, cairiam no centro do átomo. Seriam atraídos pelo gigantesco núcleo. Aí a questão é, o nosso modelo atual atômico não obedece às próprias leis da física. Tá, então vamos acelerar, porque a gente vai ver que quanticamente a gente não vai falar nada. Só vai tentar explicar as coisas e não ir atrás da causa.
E de nada como o Harari fez, ir para a natureza, observar tudo novamente e pensar, peraí, tem alguma coisa errada aí, então vamos voltar para a prancheta, para a observação. E nada como observar o que? A natureza, do micro ao macro. E a teoria do caos mostra que em uma perspectiva mais alta sempre existe a ordem. É que a gente já falou, né, até em outros vídeos. Não é impossível dizer que tudo tende à desordem. Tudo é muito inteligente, tudo é muito complexo, é muito grandioso. A gente só às vezes não consegue compreender esse nível. Agora esse é interessante. Ele começa a abordar também, deixa eu só voltar aqui, sobre ondas e a geometria do vácuo. Teve uma parte especial desse vídeo que me chamou muita atenção, que ele começou a falar sobre o parto, o nascimento, como nós chegamos aqui nesse planeta. Se você reparar, nós somos um ser humano que de dentro sai outro ser humano, que de dentro sai outro ser humano. Nós somos fractais. Nossa origem é fractal. É um ser humano que gira outro, que gera outro, tá? E ele começou a fazer uma analogia com o evento horizonte fractal, onde o espermatozoide ele chega no óvulo e ele atravessa o horizonte do óvulo, atingindo a sua singularidade, onde isso desenvolve, vira um feto que atravessa o evento horizonte, que é o útero. Para ele o universo ali é o útero, então ele sai do horizonte e já vai para o ambiente externo e aí começa a se desenvolver. Onde estamos hoje, o que? No evento planeta Terra. Até o momento que a gente sai desse horizonte e o universo passa a ter outra perspectiva. E ele chama a atenção também a estrutura de dois elementos, que é a sílica e a água. Onde são estruturas que têm a sua geometria cristalina, sua geometria baseada na geometria do tetraedro. E o tetraedro é justamente a dimensão da construção, irradiação, explosão, destruição, construção, gravidade. E aí chamamos de água elemento da vida, o elemento que gera a vida. Sim, é como se de alguma forma essa geometria fosse uma transdutora da outra dimensão para a nossa, um meio de comunicação de informação. E essa imagem me chamou muita atenção, que a gente viu que a matriz vetorial de equilíbrio, ela é um hexágono ligado com 12 vetores. E se você olhar o centro de um cristalzinho de gelo, a gente vê que ela se cristaliza justamente obedecendo o quê? Essa estrutura de equilíbrio, um hexágono ali. E no meio, uma singularidade dentro, um hexágono, e as estruturas se ramificando fractalmente. Tá? Como a gente pode ver também uma colmeia de abelha, porque a abelha faz um hexágono, não é um triângulo, não é um círculo, não é um cubo, né? E a gente vai observar esse equilíbrio na natureza. E a água, ela tem alguns comportamentos diferentes. A gente pode ver que entre 0 e 4 graus, ou seja, quando ela esquenta, ela contrai, que deveria ser o inverso. E quando ela esfria, que na maioria das coisas contrai, ela expande. Então, chama a atenção e ele faz uma correlação interessante com a dimensão, né, do vácuo. E vamos nos basear agora em duas forças, só duas forças para explicar tudo no universo. Chega de inventar tantas forças. Temos gravidade e eletromagnetismo. Só isso. Agora, isso a gente, quando fala em gravidade, pensa em planeta. Vamos utilizar a gravidade em elétrons, em prótons, da mesma maneira que vamos utilizar em galáxias e em quasares. Vou tentar acelerar aqui um pouquinho agora. Falando de onda. Gente, se você vê na estrutura do vácuo, singularidade, certo? A matriz isotrópica e o conjunto dos 64 tetraedros. Se você pegar em cada ponto e gerar uma... Deixa eu ver se eu consegui uma imagem. E gerar uma esfera, vocês vão ver que entre uma esfera e outra formam-se pétalas, lóbulos. E nesse desenho, os lóbulos, eles vão da singularidade até a camada externa da esfera, até o ponto
de saída, vamos dizer, da esfera. Então imagine uma corrente, várias pétalazinhas até o final. Então, com o estudo das ondas, que a gente conhece ondas, né, como aquelas coisas senoidais, etc e tal, a gente vai ver que nada na natureza é uma linha bidimensional assim. E a gente vai ver que a onda, ela se propaga mais como um vórtice, certo? Uma estrutura tridimensional com um giro. E esse elemento onda, a gente vai ver que ele é bem representado na geometria por esses lóbulos. Exatamente como a gente pode ver também aí na onda do mar. Então a onda, a superfície a gente vê assim, mas na verdade as moléculas de água, elas estão sendo propagadas em um vórtice. O problema é que atualmente na nossa física a rotação ela é desconsiderada em muitos casos. Por exemplo, a gente estuda que o nosso sistema solar é o Sol central e os planetinhas girando ao redor, né? Isso está certo? É errado. O Sol não está parado. Ele pode estar parado por algum referencial. Mas o Sol ele está em movimento na nossa galáxia. Em relação ao centro da galáxia, ele está se movimentando. E o que acontece? Imagina que o movimento do Sol, representado aqui em mão, e os planetas estão girando ao redor. Só que isso tudo está em movimento. Então, quando você vê o movimento do planeta, por exemplo, é um movimento espiral. Então, tudo está girando em um vórtice. Tá? Então, nós nunca retornamos para o mesmo local no espaço. Há um minuto atrás, eu estava, sei lá, uns 3.000 quilômetros no espaço da onde eu tinha falado há um minuto atrás, eu estou a uns 3.000 quilômetros de distância. Como o Sol agora, desde o início do vídeo, deve estar milhares de quilômetros de distância de onde ele estava. Então tudo está em movimento, tá? E então a gente vai ver que não vai ter mais essa diferenciação entre partícula e onda. O comportamento de partícula e onda é a mesma, seguem a mesma dinâmica. São vórtices quantizados, ou seja, definidos e tridimensionais, né, em 3D. Então tudo segue a mesma dinâmica. Então a gente vai ver que a dinâmica de transmissão, divisão de partícula e onda é a mesma. E gente, nós somos únicos porque cada um está exatamente em um ponto único espaço-tempo. Então cada um de nós é uma perspectiva única do universo. Ninguém consegue definir o universo da sua posição. Só você pode fazer isso. Porque só você existe nessa posição. Então onde você está, tudo gira ao seu redor. Isso não é bem egocêntrico não, isso é verdade. Então você é uma singularidade, você é um ponto onde não existe torque, não existe rotação. Você está, entre aspas, parado. E tudo gira ao redor de você, ou seja, você tem uma perspectiva de uma rotação do tudo. Que eu tenho outra, que o outro ali tem outra, e daí vem a individualidade. Nós somos singularidades. E o que são as singularidades? São os centros, os núcleos de o quê? De um buraco negro. Então a nossa galáxia, ela é um buraco negro. O centro dela é um buraco negro. E a gente vai ver mais para frente. Terra oca, essa é boa, né? Então se a gente vê, o que é que a gente vê quando a gente olha para o planeta Terra? Superfície, camada externa da esfera. O que é que temos no centro? Sua singularidade, seu pequeno buraco negro. Claro que um buraco negro do centro de uma Terra é de um tamanho. O buraco negro do centro de um elétron é de outro tamanho, é em outra escala, mas seguem a mesma dinâmica. Raramente pegou, fez cálculos, onde ele fez algo fantástico. Ele conseguiu pegar as equações de Einstein, de campo, inseriu o torque, o giro, tudo gira. Se você reparar, tudo na natureza está com giro, vibração, mas giro. Inseriu nos cálculos e conseguiu gerar uma solução, certo? E essa solução mostra que no centro temos um buraco negro. Se a gente conseguisse abrir o planeta Terra, nós veríamos a sua singularidade.
onde essa singularidade teria sua camada externa, onde essa camada externa poderia ser representada por uma pequena estrela, por exemplo, o Sol. O Sol é um grande buraco negro. Então a sua singularidade teria um formato diferente do que a gente vê por fora. E um detalhe, os planetas, o estudo mostra que a gente considera que toda a energia dos planetas é recebida pelo Sol. E a gente vê que eles geram 70% a 80% a mais energia do que recebido do Sol. Ou seja, os planetas têm uma geração de energia interna muito maior do que a proveniente do Sol. E a questão é, de onde vem essa energia? Do seu buraco negro interno. E vamos ver também que as explosões de gigantescas estrelas, elas têm o mesmo comportamento do que partículas de explosões de partículas subatômicas. E esse é o nosso modelo. É um duplo torus, tá, em tridimensional, onde a singularidade, esse pontinho do meio, ele emana informação pelo seu equador, e depois, nos dois polos norte e sul, em giro, essa informação termina voltando para a sua singularidade. Tá? Ele mostra um vídeo nessa parte que cientistas detectaram a explosão de uma gigantesca estrela e começaram a acompanhar aquela explosão. E depois de um tempo que o Hubble, né, aproximou, eles viram um desenho que eles consideraram estranho, impossível de se determinar porque gerou aqueles dois anéis, aqueles halos, né, ao redor da estrela. E se você vê o torus, né, aí vocês estão em 3D, mas de cima, vocês vão ver que a estrela, a explosão, o comportamento foi exatamente a do efeito Coriolis, que é essa explosão em giro. E outra informação também que é interessante, voltando para o nosso corpo humano, é que ele detectou que o nosso coração possui um campo magnético 9 vezes maior do que o campo magnético do corpo. E que existe uma cavidadezinha dentro do nosso coração que não é muito bem explicado o porquê daquela cavidade. Então ele acredita que possivelmente nessa cavidade, por ela gerar um campo magnético muito mais elevado do que o resto do corpo, indica que dentro do nosso coração esteja a nossa singularidade. E aí você começa a dar valor naquela frase, siga seu coração, né? Flor da vida. Gente, agora a coisa vai começar a ficar mais interessante ainda. Tem um templo no Egito chamado Templo de Osíris, onde tem essa figura de cima aí no centro da tela. Tem essa figura na parede de granito, só que ela não está talhada, não está quebrada. Ela, se você cavar essa figura por mais uns 3, 4, 5 metros, se você conseguisse tirar camadas, essa figura permaneceria, pois ela foi feita a laser. Isso foi feito diretamente na estrutura molecular da pedra. Detalhe, você talvez não tenha visto isso, nem saiba disso, porque os livros não mostram. Agora, por que os livros não mostram? Porque eles não sabem como isso foi feito. Porque, atualmente, com nossa tecnologia, NASA Suprema, a gente não sabe fazer isso. Não temos tecnologia para isso. Tá? E, nesse mesmo local, a gente pode ver numa coluna, perto de uma coluna, né, numa viga, uns desenhos, umas inscrições, onde vocês podem ver nitidamente aí embaixo a figura com hélice, cauda e tudo de um helicóptero, de um avião, possivelmente uma embarcação, né, de uma nave, etc. Agora a questão é, como é que povos que viveram há 7.000, 10.000 anos atrás já faziam desenho de helicóptero, de aeronaves com cauda, asa, tudo certinho. E outra, tinha um laser para fazer figuras nas pedras que a gente nem faz ideia de como é que eles faziam. E aí vem a construção das pirâmides. Essa parte você dá muita risada nos vídeos dele. Porque é o seguinte, imagine você no deserto. A gente aprendeu como, que tinham diversos escravos que traziam pedras rolando em toras de madeira. Tá, no deserto, que madeira é essa?
Importaram da Europa? Sei, estou sabendo. Então eles acharam madeira no deserto e vieram rolando pedras de 40, de 2 a 40 toneladas, umas até mais, rolando nessa tora na areia. Faz isso para você ver. Pode ter 1 milhão de escravos, você fica à vontade com o número de escravos. Tenta fazer isso. Rolar 40 toneladas de uma pedra num tronco na areia. E outra, essa pedra foi cortada como? Veio de uma jazida a 400 quilômetros dali. E foi cortada com material de cobre. Gente, cobre é maleável. Você dá 3 porradas com o martelo de cobre na pedra, o martelo já entorta a massa. Não dá. É impossível cortar uma pedra com uma ferramenta de cobre. Aí uns dizem, mas eles tinham uma técnica de endurecer o cobre. Então vamos aprender, porque até hoje a gente não faz ideia de como faz isso. E eles já faziam. Então tá. Já é difícil pegar essa pedra a 400 km, descer o Rio Nilo, botar numa embarcação, vir boiando, Deus sabe como, pedras de 40, 100 toneladas, e chegar até o deserto. Cavar um buraco imenso, porque você sabe que a pirâmide ela se projeta no subsolo até mais do que a gente está vendo, aqueles 150 metros de altura, e empilhar 2 milhões e 300 mil pedras, isso num período que eles estimam de 20 anos. E eles eram fazendeiros, não eram escravos. Então eles só faziam as pirâmides, dizem eles, quando estava tendo a cheia no Nilo e não dava para plantar, para colher. Então eles iam fazer as pirâmides. Não é tempo vago, vamos lá fazer as pirâmides. Então isso daria, para ser feito em 20 anos, uma média de uma pedra a cada 2 anos, 2 dias, 2 segundos. 5, 10 toneladas em 2 segundos. Tá, beleza. Agora imagine só que além dessa dificuldade que a gente não faz ideia de como eles construíram, você ainda alinhar precisamente com Orion, com estrelas, com eventos astronômicos. Detalhe, se você pegar for lá para o espaço e observar de cima a pirâmide, imagina que aqui está o topo da pirâmide e aqui está a base da pirâmide. Então a base tem um centro. O topo para o centro da base, ele só está distante um do outro em 1/4 de polegada. Gente, sabe o que é isso? É um aqui, outro aqui assim, ó. Quase nada de diferente. Se você dividir 1/4 de polegada por 2 milhões e 300 mil pedras de 5 toneladas, ninguém sabe como eles cortaram, nem como trouxeram, calcula o desvio padrão disso. Não existe nada que chegue a esse cálculo. Nem a coisa mais precisa humana hoje chega nem perto dessa precisão. E ainda acham que foram escravos rolando em madeira. Fazer o quê, né? Detalhezinho também. A gente aprende na escola que as pirâmides eram tumbas, certo? É errado. Nunca foi encontrado dentro de nenhuma pirâmide nenhuma múmia, nada, zero, nenhum corpo, nada. E, detalhe, existem milhões de paredes com hieróglifos, com a escrita lá dos egípcios. Então você pergunta, em várias delas vão ter dizendo, talvez não como tenha sido feita a pirâmide, mas alguém vai se pronunciar, o autor, não foi eu que fiz. Nada. Simplesmente eles dizem, não fomos nós que construímos as pirâmides, foram os deuses do sol. Detalhe, não só os egípcios falaram isso. Várias culturas que possuem pirâmides, elas direcionam a construção dessas pirâmides aos deuses. E o detalhe, do sol. Era a moda na época construir pirâmide e curtir os deuses do sol. Então isso chama a atenção. Como é que culturas do planeta inteiro constroem geometrias semelhantes com a precisão que a gente não faz ideia, a gente não faz ideia como eles construíram. E os próprios caras dizem, não foi a gente, galera. A gente não tem tecnologia para isso, não. Foram os deuses do sol. E por que o sol? Eles moravam lá? Não. Porque eles vinham do sol. Eles consideravam o sol um portal. Certo? A gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse portal. E aí essa figura, vocês podem ver um verdadeiro disco voador desenhado na parede. E aí em cima esse cachorro na China, agora fiquei na dúvida se é China ou Japão, viu? Depois eu vejo aqui na pesca. Reparem, isso aí é o cão, é o cachorro, Shofu, alguma coisa do gênero, que ele protege a sabedoria.
e olhe embaixo da pata dele a sabedoria. Veja se essa geometria não é exatamente a geometria que a gente vem abordando. Os 64 tetraédrios na esfera. Ou seja, todas as culturas antigas já estavam trabalhando, pensando em uma filosofia, em uma tecnologia, em uma geometria que só agora estamos amadurecendo, tá?